Olá, me chamo Sandro Wegner e eu vou fazer agora a demonstração do painel de configuração do Native Infinity. Então, eu abro o meu browser, coloco meu URL aqui de acesso ao meu Infinity, vou colocar meu usuário e senha, conforme esse meu usuário e senha é o acesso que eu vou ter à minha plataforma. Então, a minha primeira visualização são informações do servidor, com o uptime do sistema, qual o meu consumo de CPU, memória e HD para esse momento, os serviços que estão rodando, as versões, partições, ligações, informações de ramais, informações de troncos. Então, todas as informações nesse pequeno dashboard aqui. Após isso, eu tenho aqui o meu painel de configurações. É bom que seja lembrado, né, que na entrega, no onboarding de entrega do Infinity, este painel de configuração é passado o conhecimento para alguém do time de atendimento do cliente. Então, eu vou passar aqui informações de forma rápida, apenas aqueles pontos que são mais relevantes, uma pequena demonstração para mostrar o quanto amigável e fácil é a configuração do Infinity, mas na sequência, isso é na entrega, o próprio cliente recebe esse conhecimento. Então, dentre informações que são importantes e relevantes aqui, tem esse painel de APIs, então o cliente pode fazer a configuração pelas APIs dentro do próprio sistema. Tá? As configurações de fila também podem ser feitas pelo próprio cliente, né? Aqui eu acho sempre importante mostrar aqui de uma forma como é simples, né? Onde tem asterisco são os pontos que eu tenho que preencher de uma fila, até quem são os usuários e os atendentes das minhas filas. E aqui algo que vocês vão ver na sequência da minha apresentação, que são as regras customizadas. Então, qualquer regra que não exista dentro do painel do Infinity, o próprio cliente pode criar lá no seu painel de regras customizadas e isso vai ficar disponível aqui para ele. Então, por exemplo, se eu tenho essa regra teste aqui, ó, eu faço um drag and drop, arrasto ela para onde eu quero que ela seja executada, tá? Ou mesmo retiro ela daqui, depois salvo e vida que segue, tá? O horário de atendimento, aqui é interessante ressaltar que a plataforma ela tem o seu painel de configuração de horário de atendimento normal, com dias da semana e horários, eventos e feriados, e aqui a novidade é o turno de trabalho, onde a gente atende aqueles clientes que têm pessoas trabalhando em turno diferente do horário padrão da empresa, né? Então, essa pessoa tem um horário início, um horário fim, uma tolerância, e assim, se ela trabalha de casa, por exemplo, ela não vai poder utilizar a plataforma Infinity fora desse horário, evitando, assim, surpresas quaisquer que sejam, tá? Música de espera, plano de descagem, aqui algumas pessoas pedem bastante, aqui está incluso já o callback, que é uma função nativa já no Infinity, as rotas de entrada, as rotas internas, as rotas de saída, né? Criação de ramais, tá? Então eu tenho aqui de uma forma muito fácil a criação dos meus ramais, é novo ramal, eu coloco o que é obrigatório aqui, então 199 é o número do meu ramal, ele já sugeriu uma senha, o nome que eu vou colocar aqui, por exemplo, qual o centro de custos, se tem algum grupo pertencente, qual é a categoria e salvo. Aqui é interessante que eu vou usar um 99 de propósito, tá? Porque ele é um ramal que já existe, só para mostrar que não vai ser possível criar. E depois eu tenho aqui meus grupos, perfis e categorias, né? Que a gente pode estar criando para estar associando. Regras customizadas é aquela que eu mostrei lá na fila, né? Então eu tenho aqui avaliação de atendimento, agora vem dentro já da plataforma Infinity, né? Então você dá um nome, um áudio, define timeout e número de tentativas, a nota que você quer dar, o áudio de sucesso e o áudio de erro. O que é interessante visualizar aqui? Que existe um script, né? Então, a condução da configuração, além de passagem de treinamento e conhecimento, o próprio cliente consegue fazer isso de forma muito simples, muito fácil, seguindo esse script. Tá? E nas regras customizadas, a mesma coisa. Tá? Então, aqui ele tem também toda a função. Aqui é drag and drop. Tá? Então, se eu criar aqui um condicional, por exemplo, um if-else, né? Então, vou dar um exemplo aqui. Numa variável A for igual a 1, por exemplo, o que ele faz? Ele desliga. Tá? Então, a gente pode estar colocando outras funções ou essa função chamar outra função. Salvo aqui, eu vou ter a minha regra customizada para aplicar em vários locais da plataforma. A
parte de relatórios, parte de troncos, parte de URA. É interessante mostrar aqui que nós temos algo bem interessante, que é a URA, onde ela pode ser feita no modo básico ou no modo avançado. Modo básico, script, onde você só segue a sequência, que tem asterisco, é obrigado a preencher. E modo avançado, segue a linha das regras customizadas, fazendo um drag and drop. Tá? Então, todas as funções podem já estar pré-configuradas no modo básico ou ter que ser configuradas no modo avançado. Tá? Então, aqui eu também tenho os usuários. Então, por exemplo, aquele usuário lá digamos que eu criei lá para o meu usuário o turno de trabalho, aquele turno teste, né? Então é aqui que eu associo a ele, né? E aqui eu associo várias outras funções, como por exemplo, permissionamento do que esse usuário vai ter quando acessar a nossa plataforma. Bom, lembrando também que aqui a gente está numa visão de administrativo, né? Mas ele também tem o ramal, ele também tem os status e todas as funções do softphone já embarcado na plataforma, o histórico de chamadas, o chat, os correios de voz e pequenas configurações, ou seja, ele tem tudo embarcado dentro do seu perfil. Então, esse foi mais um vídeo de apresentação da plataforma Infinity painel de configuração. Muito obrigado.